Fala time! Para quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips. E nesse vídeo falaremos sobre a rodada de sexta-feira, dia 4 de novembro, trazendo palpites, prognósticos e odds dos principais jogos. Você que chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, não marca bobeira, já se inscreve no canal. Quem está com a gente há mais tempo, dá um likezão aí, time. É de graça e ajuda pra caramba. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem, solta a vinheta! Única e exclusivamente a minha opinião pessoal e não constitui em nenhuma recomendação de entrada. Porém, se fizer sentido para vocês, tamo junto sempre. Na Alemanha, Bundesliga, Mönchengladbach versus Stuttgart, jogo às 16h30 na casa do Mönchengladbach. Mönchengladbach, 11ª colocação, 16 pontos. O Stuttgart, 15ª colocação, próximo aqui de zona de rebaixamento, com apenas 11 pontos. Vamos dar uma olhadinha na Race. A Race é o retrospecto das equipes. O Mönchengladbach em casa, dos 5 últimos jogos, 2 derrotas e 3 vitórias, oscilando um pouquinho em casa. Falando de mercado de gols, o mais de 1,5 gol bate aqui em 3 dos 5 últimos jogos. O Stuttgart como visitante, 5 jogos, 2 derrotas, 3 empates, nenhuma vitória. Falando de mercado de gols, mais de 1,5 gol bate aqui em 4 das 5 últimas partidas. Se a gente puxa o histórico, temos aqui 5 confrontos, 1 empate, 1 vitória para o Stuttgart e 3 vitórias para o Mönchengladbach. Uma casa do Genk. Olhando aqui primeiro tabela de classificação, o Genk na primeira posição, 40 pontos, pega o Charleroi, 11ª colocação com 19. Vamos dar uma olhadinha na Race. O Genk em casa, 5 jogos, 4 vitórias e 1 empate, muita consistência e uma tendência de vitórias. Falando de mercado de gols, mais de 1,5 gol bate aqui em 3 das 5 últimas partidas. O Charleroi, como visitante, 5 jogos, 3 derrotas e 2 vitórias, oscilando fora de casa. Falando de mercado de gols, o mais de 1,5 gol bate aqui em 4 das 5 últimas partidas e o ambas marcam também batendo em 4 das 5 últimas partidas, tá legal? Puxando o histórico, 5 confrontos na casa do Genk, o Genk venceu 1, 2, 3, 4, 5. Venceu todas, predomínio total. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, bate aqui em 4 das 5 últimas partidas e o ambas marcam também batendo em 4 das 5 últimas partidas do histórico. Sendo assim, já temos aqui nossas alternativas, né, time? Primeiro eu vou aqui, mais de 1,5 gol, odd de 1,17 para compor uma duplinha, pode ser uma alternativa. A gente viu que o Genk está na primeira colocação e tem uma tendência de vitórias muito forte, né? Odd aqui de 1,47, é favorito, deve sim vencer o confronto. Quem quiser ser um pouquinho mais conservador, Genk, empate anula e faz uma duplinha, também pode ser uma alternativa. Ou mesmo, quem quiser criar uma entrada, dá para trabalhar uma dupla hipótese a favor do Genk com mais de 1,5 gol na partida. Também acho que é cenário. E a gente viu que o time do Charleroi é um time que ambas marcam vem muito forte e o histórico só reforça essa informação. Quem quiser correr um pouquinho mais de risco para tentar pegar uma odd maior para ambas equipes marcarem, odd de 1,66. Fechado? Bora lá, time, agora chegando na Espanha, La Liga, Girona versus Athletic Bilbao, jogo às 17 horas na casa do Girona. Bilbao, 6ª posição, 21 pontos, Girona, 17ª colocação, apenas 10 pontinhos perto aqui de zona de rebaixamento. Vamos dar uma olhadinha na Race. O Girona em casa, 5 jogos, 2 empates, 2 derrotas, apenas 1 vitória. Mercado de gols, mais de 1,5 gol batendo aqui em 4 das 5 últimas partidas. Ambas marcam também chamando atenção, hein? 4 de 5, tá bom? O Bilbao como visitante, 5 jogos, 1 derrota, perdeu para o Barça no Camp Nou, uma derrota normal, né? Até porque Real Madrid e Barça são teoricamente os times mais fortes hoje no Campeonato Espanhol. Temos aqui 2 empates, 2 vitórias. Mais de 1,5 gol, 5 de 5, alta probabilidade. Olhando o histórico, 2 partidas, o Bilbao venceu uma e o Girona outra. Ambas as partidas mais de 1,5 gol. Time, aqui não tem muito o que inventar. A gente viu, primeiro, que o mais de 1,5 gol vem em alta probabilidade, odd de 1,35. Eu gosto dessa odd, de repente, para fazer uma duplinha, tá bom? E também, mesmo jogando fora de casa, eu vejo aqui que o Bilbao pode conseguir um bom resultado. Odd de 2,10, então dá para trabalhar vitória do Bilbao com o empate anula, ou mesmo uma dupla hipótese aqui para o Bilbao. Bilbao ou empate. Combinado?
Bora lá, time, agora chegando na França, Troyes versus Auxerre, jogo às 17 horas na casa do Troyes. Tabela de classificação, Troyes 12ª posição, 13 pontos, Auxerre 16ª colocação com 12 pontos. Perto de zona de rebaixamento, porém, na pontuação, muito próximo aqui as duas equipes, tá legal? Vamos dar uma olhadinha na Race, o Troyes em casa, 5 jogos, 4 empates, como empata em casa, uma vitória. Falando de mercado de gols, mais de 1,5 gol, bate fácil aqui, 5 de 5. E dos 5 últimos jogos em casa, o Troyes bateu ambas marcam em todos eles, tá bom? O Auxerre como visitante, 5 jogos, 4 derrotas, tendência de derrotas forte, uma vitória. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, 5 de 5 também, alta probabilidade. E o ambas marcam bate aqui em 4 das 5 últimas partidas. Ou seja, mais de 1,5 gol e ambas marcam, pelo menos em pré-live, muito quente. Vamos dar uma olhadinha no histórico. No histórico, 5 confrontos na casa do Troyes. O Troyes venceu 1, 2, 3, 4 e tivemos um empate. Ou seja, dentro do histórico, o Troyes com bastante vantagem. Mercado de gols dentro do histórico, mais de 1,5 gol, 4 de 5 e ambas marcam 4 de 5 também, tá bom, galera? Ou seja, em pré-live tá tudo tranquilo, né? Só que pode chegar na hora do jogo e sair de tendência. Utilizem sempre gestão de banca, tá bom, galera? Mas que em pré-live, primeiro, o mais de 1,5 gol vem muito quente, ele vem, mais de 1,5 gol, odd de 1,30, para fazer uma duplinha pode ser um caminho. A gente viu também que o ambas marcam vem com frequência, correndo um pouquinho mais de risco para tentar pegar uma odd maior, odd de 1,75 pode ser uma alternativa. E o Troyes tá melhor na tabela de classificação, tem mais consistência, empata pra caramba em casa. Quem for buscar aqui, vitória do Troyes, protege no empate, tá, galera? Tem muito empate aqui jogando em casa o Troyes, então a gente pode pensar, ainda mais porque a odd permite, Troyes com empate anula. Combinado? Bora lá, time, agora chegando na Itália, Udinese versus Lecce, jogo às 16h45 na casa da Udinese. Tabela de classificação, Udinese 8ª posição, 22 pontos, pega o Lecce, 17ª colocação com 8 pontos, perto aqui de zona de rebaixamento. Vamos dar uma olhadinha na Race, a Udinese em casa, 5 jogos, 2 derrotas, 1 empate e 2 vitórias, vem oscilando em casa. Falando de mercado de gols, mais de 1,5 gol, bate aqui em 5 de 5, tá legal? E o ambas marcam também vem quente, batendo em 4 de 5. O Lecce como visitante, 5 jogos, 3 derrotas, apenas uma vitória e um empate. Falando de mercado de gols, mais de 1,5 gol, bate em 4 de 5. E o ambas marcam bate aqui em 3 de 5. Olhando o histórico, 5 confrontos, o Lecce venceu uma partida e a Udinese 1, 2, 3, 4. Ou seja, dentro do histórico a Udinese tem vantagem. Olhando aqui mercado de gols no histórico, mais de 1,5 gol, 5 de 5, alta probabilidade. E o ambas marcam também vem forte, batendo em 3 de 5. Time, o que eu vou buscar aqui com vocês, tá? Primeiro, mais de 1,5 gol, a gente viu que a probabilidade é bem interessante. Odd de 1,31 para fazer aquela duplinha pode ser uma alternativa. A Udinese vem melhor classificada, pelo menos no início aqui do italiano, vem desempenhando um futebol mais interessante, vamos dizer assim, mais vistoso. Pega o Lecce, que fora de casa tem perdido bastante. Deixa eu dar uma olhadinha na odd da Udinese, 1,61. Então eu trabalho vitória da Udinese com empate anula e também encaixa na duplinha. Combinado? Bora lá, time! E na sexta-feira eu separei 2 campeonatos que são muito bons para se trabalhar em mercado de gols, tá bom? Primeiro, Bundesliga 2, que é a segunda divisão da Alemanha, e também a Holandinha, galera. A Holandinha, um campeonato muito bom para mercados de gols, tá? Na Alemanha às 14h30 e na Holanda às 16 horas. O que a gente vai fazer aqui? Começou o jogo, tá no ao vivo. O jogo tá intenso, chute a gol, escanteio, pressão. A gente vai buscar o over meio gol HT, que é o gol no primeiro tempo, tá legal? Odd sempre acima de 1,50 e para fazer essa entrada a gente precisa de intensidade. Quem quiser operar aqui de repente para colocar numa duplinha, pensem em 2 golzinhos por jogo, tá legal? Então mais de 1,5 gol, mais de 1,75, 2 gols asiáticos, geralmente ocorre e dá para usar para montar uma dupla. Não vou falar de jogo por jogo para não ficar extremamente repetitivo, mas quem quiser aqui anotar as partidas, ó, 14h30, beleza, e às 16 horas na Holanda estão aqui as partidas. Qualquer coisa, volta o vídeo, anota e chega junto. Quem puder operar no ao vivo fica melhor ainda.
Time aí, eu separei aqui uma partida na Série B, tá? Para quem de repente quiser operar, tomar um pouquinho de cuidado, de repente deixar para o ao vivo. Por quê? A gente tem aqui Náutico e Ponte Preta, jogo às 21h30 na casa do Náutico. O que ocorre? A Ponte, ela está na 12ª posição com 46 pontos. Ela não pega mais nada lá em cima e também não tem mais risco de rebaixamento. E o Náutico, ele já caiu para a terceira, fazem algumas rodadas. Também não briga mais por nada, 30 pontos, já caiu. É um jogo para cumprir tabela, tá bom? Mas por que eu parei aqui e falei, talvez no ao vivo a gente tenha uma oportunidade? Vou mostrar para vocês. O Náutico em casa, 5 jogos, não vou nem olhar derrota e vitória, tá, galera? Eu quero o mercado de gols. 5 jogos do Náutico em casa, 4 batendo, mais de 1,5 gols. A gente pega a Ponte fora. 5 jogos fora, 4 batendo, mais de 1,5 gols. Eu puxo o histórico, 5 jogos, 4 batendo, mais de 1,5 gols. Então a gente tem uma probabilidade para mais de 1,5 gols alta. Mas em pré-live, eu não quero trabalhar o mais de 1,5 gols com vocês. Agora, no ao vivo, se a partida começar interessante, chute a gol, escanteio,